Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Deus Todo-Poderoso, Criador, Sustentador de todas as coisas. Grande eu sou, Pai de amor, Deus da graça, Deus querido. Seja adorado, exaltado e engrandecido nesta hora. Te louvamos, Senhor, e dizemos muito obrigada, porque o Senhor prometeu que sempre estaria conosco. O Todo-Poderoso é nosso amigo. Muito obrigada por Jesus Cristo, obrigada pela salvação, obrigada pela Bíblia, obrigada pelo teu amor e obrigada porque podemos agora, mais uma vez, refletir na doce e santa palavra do Senhor. Abençoe aqueles que estão nos ouvindo nesta hora e usa o poder da própria palavra para tocar em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Quero saudar você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom poder estar aqui para levar até você mais uma porção, uma reflexão da palavra do Senhor. Gostaria muito que você estivesse aqui comigo. É bom estar com você. Eu gostaria muito que você estivesse aqui comigo. Mas cremos em Deus, que esse dia vai chegar e que ser igreja é isso também. Estarmos juntos, ainda que não próximos fisicamente. Quero ler a palavra do Senhor com você no livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 2, acontece a descida do Espírito Santo, o cumprimento da promessa. O verso 14, ele é iniciado com a seguinte expressão, Atos 2,14. Então se levantou Pedro, depois nós vamos para ainda Atos 2, versos 37 e 38. Depois que Pedro pregou, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu creio que não foi só Carlos Drummond de Andrade que um dia perguntou: e agora, José? Por muitos motivos e em muitas ocasiões em nossa vida, nós paramos e nós perguntamos: e agora? Aqui em Atos capítulo 2, depois da descida do Espírito Santo, depois do Pentecostes, o povo estava admirado, sem saber o que pensar diante do que haviam visto e ouvido. Pedro então inicia o seu discurso, Pedro inicia uma pregação, ele expõe a verdade dos fatos. A palavra de Pedro é um exemplo para nós, porque Pedro foi inteiramente fiel em pregar Jesus. Pedro se deixou usar por Deus. Eu tenho um tio que é pastor Ezer. Ele sempre diz para mim assim: deixa Deus te usar. Ou seja, ele quer dizer, seja um recurso nas mãos de Deus. Pedro se deixou usar. Pedro foi um recurso nas mãos de Deus. E os ouvintes ficaram perplexos diante de um Deus como aquele que fez e os deixou presenciar e ouvir a descida do Espírito Santo. Muitas pessoas creram. E depois daquela pregação de Pedro, a pergunta foi: e agora, o que devemos fazer? A resposta de Pedro foi: arrependam-se, sejam batizados
recebam o perdão dos seus pecados e o dom do Espírito Santo. Isso significa recomeçar, mais do que recomeçar. Significava que eles deveriam, a partir dali, começar vida nova. Dali para frente, eles não poderiam mais ser os mesmos, porque agora eles tinham consigo a presença do Espírito Santo de Deus. Ao mesmo tempo que nós vemos essa situação da Covid-19 e pensamos que ela pegou a todos de surpresa, me parece que o Senhor Deus já vinha falando algo conosco. Me parece que o Senhor já estava, de alguma maneira, nos avisando que dias difíceis viriam pela frente. Nós já caminhávamos para esse tempo, mas parece que não havíamos nos apercebido disso. Todo final de ano, com muita gratidão no coração, nós pastores temos a preocupação de preparar para a virada de ano uma palavra de encorajamento, uma palavra de desafio, uma palavra de fortalecimento para a igreja. No entanto, em 31 de dezembro de 2019, eu não consegui preparar essa palavra de encorajamento, mas o que o Senhor me deu foi uma palavra de admoestação, foi uma palavra desafiadora quanto ao que tem sido a igreja e a igreja bíblica neotestamentária que devemos ser. Foi uma palavra de confronto para reflexão. Me marcou muito também o fato de que uns 15 dias antes de estourar a gravidade do vírus, do coronavírus, logo quando começou-se a falar que no próximo domingo as igrejas já não poderiam se reunir, uns 15 dias antes, eu me lembro que fui conduzida, tanto nos cultos de quarta quanto de domingo, a lançar para a igreja, dentro do contexto que pregávamos, o questionamento: caso acontecesse algo e nós não pudéssemos mais nos reunir aqui no templo, você continuaria a ser igreja de Jesus? Como seríamos igreja de Jesus sem templo e sem aglomeração? Quando eu penso nos temas que o Espírito Santo vinha conduzindo, não só a mim, mas a muitos outros colegas, pastores, nos púlpitos, parece que o Senhor nos preparava para esse momento. Nossa igreja, por exemplo, trabalhamos várias vezes temas como quebra de paradigmas, a igreja em célula, na paráfrase da igreja de duas asas, igreja no templo e nas casas. E é oportuno conferirmos que Atos 2, 42 a 47 diz que eles estavam juntos nas casas e no templo. Atos 5, 42 diz que todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Atos 20, 20 fala que o evangelho era anunciado publicamente e de casa em casa. É clara a evidência de que a igreja foi fundada sobre a base de comunidade e corporativismo, com reuniões nos lares e reuniões coletivas. Pregamos tanto sobre o modelo neotestamentário, apostólico de ser igreja. Falamos muito sobre o sacerdócio universal. Não é só o pastor que é ungido do Senhor. Pastor também não é mais aquele faz tudo. Todos que se colocam nas mãos de Deus têm a unção, têm talento e podem entrar no Santo dos Santos. Quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado, não só para os sacerdotes, sumos sacerdotes e pessoas daquela época.
O véu do templo não foi rasgado só para os pastores, para os líderes. O véu do templo foi rasgado para todos. Todos podem ter livre acesso à presença do Senhor. Pregamos sobre a igreja servindo a Deus através do serviço à comunidade. No ano passado, em especial, nossa igreja teve uma visão muito mais abrangente. Estudamos Efésios 2:10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Nos despertamos para a ação social. Parece que de alguma maneira o Senhor nos preparava para esse tempo difícil. E esse tempo chegou. Tempo de igreja sem reuniões presenciais e sem aglomerações. E agora? Agora, arrependei-vos. Agora é a hora de nos arrependermos e recomeçarmos diferente. No livro Porque Tarda o Pleno Avivamento, um livro que abençoou muito a minha vida, alguns anos atrás, Leonardo Revenil escreveu que a igreja precisa de unção no púlpito e ação nos bancos. Eu fui muito abençoada por essa frase, mas sinceramente, hoje eu entendo que a igreja precisa de unção e ação no púlpito, unção e ação nos bancos. Nós pastores precisamos tanto quanto a congregação de arrependimento, de unção e ação. Nós somos todos ovelha do pastor Jesus, do sumo pastor Jesus. Nós somos todos servos de Deus e estamos a serviço dele. Arrependimento leva à mudança de atitude. A igreja não pode ser uma congregação voltada para si mesma, uma congregação consumidora ao invés de produtora. A igreja não pode ser voltada para si, para o suprimento dos seus desejos, das suas necessidades, das suas vontades. A igreja não pode ser uma igreja composta por parasitas e sanguessugas. A igreja não pode sofrer da obesidade teórica. É preciso malhar a fé. É preciso malhar a fé para ficarmos sarados espiritualmente, para ficarmos fortes. E o serviço cristão apura a nossa fé. É hora da gente arregaçar as mangas. Nós sabemos, eu não afirmo, não acho que o coronavírus foi algo mandado por Deus, criado por Deus, vontade de Deus. Pelo contrário, a gente sabe que toda a degradação da natureza, toda a degradação da raça humana, do planeta, é resultado da queda do homem no pecado. Mas eu creio que nesse tempo, o Senhor pode usar tudo isso para nos mover rumo a uma vida de arrependimento, de compaixão, uma vida de entrega. Eu creio que Deus está através de tudo isso nos provando, nos amadurecendo, nos desafiando, nos sacudindo como igreja, nos preparando para um novo tempo, talvez mais difícil. Um tempo de voltarmos. Esse é o tempo agora de voltarmos à essência da igreja, Jesus, aleluia. Jesus no centro, Jesus o motivo, Jesus o Senhor, Jesus no templo, Jesus nas casas, Jesus anunciado pelos leigos e pelos estudados, Jesus mais do que presente, mas manifesto pelo poder do Espírito Santo em nós e entre nós. É hora de voltar à essência da igreja. E a essência da igreja é célula. Célula não é modismo, é essência. Jesus, hora de voltarmos a Jesus, o único adorado, o único pregado. Jesus visto em nós no serviço ao próximo. Jesus visto na nossa mordomia. Jesus visto em nós através de um amor vivo e prático. É tempo de uma igreja quebrantada, rendida, desejosa de servir e adorar.
Queridos, está na hora de sermos uma igreja apaixonada por Jesus, disposta a sangrar por Jesus. Lembro-me agora de uma frase que minha mãe dizia: sofra eu, sofra você, mas a igreja de Jesus não pode sofrer. E agora é o tempo de sofrermos por aquele que sofreu até a morte por nós. É tempo de uma igreja que é comunidade simples, que milita na força e alegria do Espírito Santo. E agora, o culto particular é mais real, mais verdadeiro, as experiências pessoais são mais vivas. Agora, a fé é amadurecida ou frieza e sumiço? Cadê você, meu irmão? Onde está você, minha irmã? Por onde você anda? O templo não abre, mas é hora do coração ser aberto e nos unirmos. Não podemos sair das casas, mas Jesus pode entrar e morar em nossas casas. Nós estamos online, vamos prosseguir online, unindo a fé, as orações, o amor por Jesus e colocar a teoria em prática, olhando para dentro de nós, avaliando a nossa experiência de conversão, a nossa integração na nossa comunidade de fé. Eu quero convidar você a amar Jesus, ame Jesus, crie seus filhos, ensinando-os a amar Jesus, amar a igreja de Jesus, amar a palavra do Senhor. Não se isole dos trabalhos da igreja, ande junto, nos alimentemos juntos, ainda que online. Online nós temos estudado a Bíblia, temos sorrido, temos chorado. Nós somos igreja de Jesus na integração. A integração nos faz bem e nos ajuda a cumprir a nossa missão. Nós não desfrutamos das mãos dadas presencialmente, mas passamos a conhecer as mãos que se dão na comunhão de propósitos, de fé, de oração nesses dias. Nós conhecemos as mãos que se dão às outras, ainda na distância física. E agora? Agora é comunhão mesmo. Agora é ter tudo em comum mesmo. A vontade de orar, a vontade de adorar, independente da marca do microfone, da iluminação especial, do tamanho do altar ou do auditório, independente do número de presentes, a vontade de adorar, a chama ardendo, o desejo de adorar, o desejo de servir. E agora? Agora, pastores que estavam quietinhos, trabalhando dentro das suas igrejas, não gostando das câmeras, nem das redes sociais, agora, peço licença para a expressão, é hora de pôr a cara na reta, é hora de pregar, é hora de enfrentar, é hora de se levantar com voz profética, se disponibilizar a ser recurso, ser um recurso nas mãos de Deus em todo o tempo. Agora não é hora mais de ficarmos dentro do templo. Igreja não é conhecida pela quantidade dos que entram, mas dos que saem. Eu já disse isso para você, minha ovelha. Os pastores gostam de falar isso, motivando as ovelhas a saírem a campo. Eu vou repetir. Igreja não é conhecida pela quantidade dos que entram, mas dos que saem. Mas pastores também não são conhecidos pelo enclausuramento da sala pastoral, nem do templo, nem por usar terno, gravata, as pastoras, salto alto, o coque, a saia comprida, ainda que eu goste de tudo isso, mas os pastores também são conhecidos por saírem para estar como Jesus, no meio do povo, em busca do povo, para povoar o céu. Eu recebo. E agora, eu gosto muito de um livro do pastor Carlito Paz, e já falei várias vezes desse livro, já estudamos,
parte desse livro com a liderança da nossa igreja, você vai lembrar, igrejas que prevalecem. E há um capítulo onde o pastor Carlito menciona que a igreja que prevalecerá neste tempo, e o livro não foi escrito agora, é aquela que tira grande proveito da mídia social. Deus está empurrando muita igreja para frente. Deus está empurrando muito pastor e pastora para frente. Não é mais uma questão de gostar ou não gostar, de dominar ou não dominar o mundo tecnológico ou não. É uma questão de ser positivamente oportunista, como foi o apóstolo Paulo no Areópago, pregando e vendo muitas vidas se entregar a Jesus. E agora, José? E agora, Maria? E agora, pastores? E agora, igreja? E agora? Agora, cada vez mais fortes, cada vez mais firmes em Jesus, com fidelidade a qualquer preço, com fidelidade em meio à dificuldade. Agora, enquanto colocamos uma máscara, tiramos outras, como disse o pastor Armando Bispo, estamos experimentando ser igreja de um modo mais real, assim como Natal sem Papai Noel e bacalhau, assim como Páscoa sem coelho e chocolate. No domingo da Páscoa deste ano, o Senhor nos deu a palavra feliz verdadeira Páscoa, porque a Páscoa verdadeira não tem coelho nem chocolate. O Natal verdadeiro não tem árvore de Natal nem Papai Noel. A igreja verdadeira não se limita ao conforto do templo, nem à obesidade teórica. Sair do templo, valorizando o templo, com saudades do templo, mas sabendo que existe, tendo identidade de igreja de Jesus, identidade de ser igreja em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer situação, e lutando pela salvação de vidas, adorando, mesmo que seja em tempo de isolamento social. Agora, é riscar de fato os protocolos da religiosidade, é andar junto ainda que distante, é relacionamento real ainda que virtual. O apóstolo Paulo, ele anunciou o evangelho sem internet, sem live, sem YouTube, na prisão, escrevendo cartas. E agora? Agora é voltar ao evangelho simples, puro, sem novidades. Quem era a igreja ainda o é, continua sendo, continua orando, continua participando, continua lendo a Bíblia, continua dividindo com o próximo, continua testemunhando, continua ofertando e devolvendo dízimo, continua anunciando Jesus. Mas quem estiver descobrindo que não era igreja, é hora de se tornar igreja. E agora, o que faremos? Foi a pergunta feita por aquele povo após o discurso de Pedro. E agora, o que faremos? A resposta para nós é a mesma que Pedro deu. Agora é nos arrependermos, é nos quedarmos, nos colocarmos em nosso lugar de servos, de amigos, de filhos e de herdeiros. E quando tudo isso passar, não retroceder. Irmãos, quando tudo isso passar, nós não podemos retroceder, não poderemos abrir mão daquilo que foi conquistado, palpável ou não. Jamais poderemos ser os mesmos. E agora? Agora, salve a soberania de Deus. Aleluia! Ele é Senhor, é como Ele quer, é como Ele permite, é do jeito dEle. Deus tem seus planos, seus métodos e seus mistérios. Cumpramos a nossa missão de anunciar a salvação em Jesus, expandindo cada vez mais a visão. Agora Deus nos prepara para um próximo tempo,
Quando tudo passar, repito, nada de retroceder, mas arrependidos, vamos acrescentar no modo de ser igreja tudo que estamos recebendo quando tudo isso passar. Eu quero terminar essa breve reflexão com uma letra cantada pelo adorador Daniel de Souza. Uma letra que usamos nos nossos encontros de multiplicação de célula, uma letra que sempre usamos nos nossos encontros de líderes de célula. Somos teus pés andando em toda parte, somos tuas mãos curando e abençoando, somos teus olhos à procura dos aflitos, somos tua boca proclamando o reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.